Olá, seja muito bem-vindo. O Sporting Corporate está no ar com mais um parceiro do Sporting Clube Portugal. Desta vez, a A4F. Engenheiro Nuno Coelho, CEO da A4F, Algae for Future. Nuno, muito obrigada por receber a Sporting TV aqui no A4F. Muito obrigada. E para darmos início à nossa conversa, começamos sempre por falar sobre, como é habitual, sobre o seu percurso profissional. Eu estudei Engenharia Mecânica, sou engenheiro mecânico há muitos anos já, mas sou estruturalmente empreendedor. Há muitos anos que o faço. É uma característica, agora discute-se muito se pode estudar e tal, acho que se pode melhorar, mas acho que estruturalmente sou duas coisas, sou três coisas, estruturalmente sou três coisas. Sou empreendedor, sou engenheiro e também sou desportista. E aqui em relação aos desafios que a A4F tem encontrado nos últimos tempos? Nós trabalhamos desde o início com os desafios grandes da tecnologia. Isto é, nós tivemos claro desde o início que esta nossa atividade pode e vai seguramente ter impacto no futuro do planeta à escala global. E, portanto, nós, desde o dia em que decidimos constituir esta empresa, a A4F Algae for Future, percebemos que o nosso mercado era um mercado mundial e não somente o mercado português. E, portanto, toda a nossa atividade é reflexo disso. Não só aquilo que é mais óbvio nas empresas, que é a atividade comercial, para quem vende, os mercados para que vende, etc. Exatamente. Mas numa outra atividade que para nós é muito importante desde o início, que é a atividade de investigação e desenvolvimento. Nós somos reconhecidamente no nosso mercado a empresa que mais avanços fez na área da tecnologia e isso para nós é estrutural. Nós costumamos dizer que estamos permanentemente na crista da onda da tecnologia, sabemos o melhor que se faz no mundo inteiro e somos até alvo de alguma cobiça, entre aspas, no sentido de que temos muita gente a querer visitar-nos para perceber o que fazemos e como fazemos, o que para uma empresa portuguesa, no mercado que costumamos dizer que é pequeno, mas não é assim tão pequeno, é sempre altamente recompensador e olhando para trás foi muitíssimo bom o caminho que fizemos. Portanto, investigação e desenvolvimento está no centro das nossas atividades desde o início e só para ter uma ideia daquilo que eu falo, nós temos identificados mais de 600 parceiros a nível internacional que são entidades, universidades, institutos de investigação, outras empresas, etc., na Europa e também em Israel, com quem nos relacionamos numa base regular. 600 parceiros é extraordinário. A A4F destaca-se no mercado com mais de 20 anos de experiência. Fala-nos aqui um pouco sobre a sua origem, como é que tudo começou? Começou de uma forma um bocadinho... É uma história engraçada. Eu estava numa paragem sem saber muito bem o que é que fazia. Tinha algumas empresas minhas que também estavam numa fase de mudança e nessas fases o que tento fazer é parar e inspirar-me para pensar e entrei numa livraria que já não existe e onde não voltei a entrar nunca mais e no topo dessa livraria estava um livro sobre microalgas, eu achei aquilo fascinante, peguei no livro, li aquilo numa penada, no dia seguinte tinha lido um livro e depois foi através de contactos que cheguei à fala com os meus ex-sócios, que entretanto deixaram de o ser, que tinham know-how nesta área e começámos a empresa assim. Foi uma coincidência e foi uma coisa engraçadíssima. Nuno, como podemos aqui ver, encontramos no laboratório da A4F que faz toda a investigação inerente a algas e pergunto-lhe o porquê e o investimento em algas. A história é longa, mas muito engraçada. As microalgas estão entre os primeiros habitantes do planeta. Estão no planeta quando não havia vida, estão na base de toda a vida no planeta. Os números não são bem certos, mas à volta de 4 mil milhões de anos. E isso é muito tempo. É muito tempo. E estão, como nós costumamos dizer, na base de toda a cadeia alimentar. Foi a partir daqui que pôde surgir vida no planeta. São também responsáveis por termos um planeta habitável, porque as microalgas verdes fazem uma função que toda a gente conhece, que é a fotossíntese. E, exatamente. Portanto, transformavam o dióxido de carbono que havia na atmosfera em oxigênio, foram criando ao longo de milhões de anos uma atmosfera respirável e são a razão de termos vida na Terra, foi a existência das microalgas.
elas estão na base da cadeia alimentar, como eu disse há pouco, o que significa que tudo surgiu dali e, portanto, nós temos este conceito muito interessante que, a partir daqui, podemos tirar tudo o que há de melhor. Como exemplos, a proteína das microalgas é a melhor proteína que temos na Terra, porque está na base da cadeia. Os óleos, ômega 3 e outros óleos, são o melhor que existe. Que encontramos em toda a nossa alimentação. Em tudo o resto. Por exemplo, as pessoas comem muito peixe porque o peixe tem muito ômega 3. Os peixes não produzem ômega 3. Os peixes vão buscar ômega 3 à sua alimentação. Eles alimentam-se de ômega 3, exato. Eles vão buscar o ômega 3 à sua alimentação. E, portanto, se nós pudermos ir buscar à fonte, que é a base da cadeia alimentar, que são as algas, achamos que é o melhor de tudo e o mais interessante de tudo. Primeira. Segunda parte da minha resposta. Nós precisamos trabalhar no laboratório porque nós trabalhamos numa escala muito pequena. Vou-lhe só dar um exemplo que vai perceber. Num volume parecido com uma chávena de café, uma chávena de chá, desculpe, um volume parecido com uma chávena de chá, nós, quando tiramos as amostras dos nossos sistemas de produção, encontramos um número aproximado de 7 mil milhões de algas. 7 mil Numa chávena de café, temos 7 mil milhões de microalgas. Portanto, quando as pessoas dizem, aquela alga que eu encontrei na praia, não é nada. As microalgas são muito pequenas. E para percebermos o que se passa nos sistemas de cultivo e como é que as coisas andam, temos que ir para o laboratório e observar à escala microscópica aquilo que se passa. E daí a razão do laboratório. Deste investimento do laboratório. Já agora, este laboratório em que estamos não é um laboratório só de microbiologia, não é um laboratório só dedicado às microalgas, uma vez que no grupo temos outras empresas, temos também uma empresa química, a HiChem, e o laboratório dá apoio a todas as nossas atividades. Portanto, temos uma parte do laboratório que é microbiologia e outra parte do laboratório que faz outras coisas, nomeadamente para a indústria química. Nuno, encontramos-nos aqui no Algatec. O que é o Algatec? Explique-nos. O Algatec é o maior parque da Europa de produção de microalgas. É um parque que é gerido pela A4F. Temos aqui clientes nossos que decidiram investir, eles sim, como proprietários de sistemas de produção de microalgas, e nós fazemos toda a gestão e damos apoio à produção também das microalgas que se produzem aqui. O que é isto de aplicações de algas? Nós produzimos plantas, as microalgas são plantas que estão em meio aquático, como acho que se pode ver aqui à nossa volta, e depois podem ser usadas para diferentes fins. Podem ser usadas na indústria farmacêutica, podem ser usadas na indústria cosmética, podem ser usadas para a alimentação humana. As pessoas conhecem normalmente, já se vendem nos supermercados, clorela e spirulina sob diferentes formas e, portanto, já está à venda de uma forma massiva. Depois podem ser usadas ainda para muitas outras aplicações, um bocadinho mais para a indústria. E essas aplicações são enormes, podem ser usadas para ração animal, podem ser usadas para bioplásticos e podem ser usadas inclusivamente como biocombustíveis. Tudo isto funciona e nós desde o início que temos essa visão numa perspectiva de economia circular, porque as microalgas funcionam como um fator-chave para a indústria tradicional conseguir livrar-se de alguns dos problemas que tem. O mais evidente deles é o CO2, isto é, a razão pela qual nós inaugurámos este parque já há uns anos foi porque tem ao lado uma fábrica, que antigamente era uma fábrica da Solvay Portugal, entretanto o grupo adquiriu essa fábrica e atualmente chama-se HiChem, e essa fábrica emitia CO2 como praticamente todas as indústrias. E em 2017, 2018, a Solvay tem uma newsletter interna em que anunciou que este seria o primeiro site CO2 neutro do mundo, dentro do grupo, porque todo o CO2 que era produzido na fábrica era necessário para produzir estas microalgas. Depois disso nós aprimorámos, afinámos esse sistema e, para além do CO2 que é produzido na fábrica, nós usamos ainda alguns dos efluentes industriais e, portanto, estamos a fazer duas coisas muito interessantes. Estamos a fazer na realidade, temos aqui um piloto, uma demonstração a uma escala muito grande, isto tem 14 hectares, uma demonstração a uma escala muito grande de economia circular, mas por outro lado... O que é isto de, peço desculpa interromper, mas o que é isto de economia circular? Explique-nos aqui por miúdos. Economia circular significa que aquilo que é considerado resíduo
não queria usar a palavra lixo, que é uma palavra que já não se usa. Ok. Aquilo que é o resíduo de uma indústria, o exemplo mais simples normalmente é o CO2, pode ser usado por outras indústrias como uma matéria-prima. Muito bem. Okay? Por exemplo, efluentes ricos em nitratos, sendo um bocadinho mais técnico e específico. Nós comprávamos nitratos para a produção de microalgas, mas as fábricas aqui ao pé de nós tinham que se ver livres do nitrato que tinham e que já não usavam. E, portanto, esse nitrato que ia nesses efluentes pode ser usado aqui como um fator de produção. Ou seja, é tudo reaproveitado. É o reaproveitar daquilo que é considerado um desperdício de um lado, é considerado uma matéria-prima do outro. Nós temos aqui uma escala muito grande, não é comum haver demonstrações a esta escala, aquilo que pode ser uma perspectiva de economia circular com uma biotecnologia em simbiose com as indústrias tradicionais, não só com a indústria química, temos aqui outras indústrias próximas com quem temos feito trabalho, desde a indústria cimenteira, até à indústria das rações, até à indústria dos fertilizantes, em que aquilo que são desperdícios dessas indústrias funcionam como fatores de produção para a biotecnologia e, portanto, se nós instalarmos unidades de produção de microalgas próximas, estamos num conceito claríssimo de economia circular e, como eu já disse várias vezes, o CO2 é sempre o mais preocupante dos problemas e nós usamos CO2 com fartura, como se costuma dizer, usamos muito CO2, mas para além disso há muitas outras coisas que podemos usar dessas indústrias e fechamos o ciclo, digamos assim, desperdiçando o mínimo possível. E qual é que é a vossa área de atuação no mercado, Nuno? Queremos saber o que é que a A4F faz, assim, em concreto. A A4F em concreto desenvolve tecnologia e ajuda os seus clientes a produzir para mercados específicos. Mas tipicamente os nossos clientes fazem contratos com outras indústrias que estão a olhar para as microalgas como uma fonte de matéria-prima altamente promissora. Isto porquê? Exatamente por aquilo que eu disse há bocadinho. Porque estão incluídos em ciclos de reaproveitamento daquilo que eram desperdícios tradicionais e, portanto, do ponto de vista de pegada de CO2, a nossa produção, pegada de CO2 e de outras coisas, mas pegada de CO2, nomeadamente, a nossa produção é muito interessante e há uma pressão muito grande ao nível da Europa e ao nível do mundo para que as fontes de matéria-prima sejam fontes de matéria-prima amigas do ambiente, se quiser. E, portanto, nós há muitos anos que somos ativos mesmo na Europa, em parcerias público-privadas, que estão muito focadas em ajudar a indústria tradicional, eu dei-lhe 3 ou 4 exemplos já, em ter menos desperdício. Nós usamos, como eu já disse, esse desperdício para produzir matéria-prima que pode ser utilizada por outras indústrias. É um ciclo virtuoso em que, usando aquilo que são desperdícios das indústrias tradicionais, nós produzimos matéria-prima com muito valor acrescentado. Isto que está aqui atrás de nós, por exemplo, é uma alga rica num pigmento que é beta-caroteno. Conhecemos o beta-caroteno, é o pigmento das cenouras e de outros alimentos, mas este beta-caroteno tem um grande valor comercial e, portanto, os nossos clientes têm clientes que valorizam muito isto e que pedem isto, são sobretudo clientes internacionais. A ideia depois é conseguir, neste ciclo de economia circular, pegar em unidades destas, aumentar-lhes a escala, fazer unidades de produção muito maiores, de forma a que possam, por exemplo, dar um contributo muito significativo na área do CO2, consumindo ainda mais CO2 e produzindo matérias-primas de valor acrescentado, como é o caso destes pigmentos que temos aqui atrás. Nuno, quais é que são os fatores diferenciadores da A4F perante as outras empresas que atuam no mesmo mercado? Nós temos vários fatores que nos diferenciam. O primeiro é um fator quase genético, é estrutural para nós. É que nós, quando começámos esta empresa, tínhamos a certeza que uma das principais aplicações adivinha da capacidade das algas intervirem, em definitivo, na economia circular. Isto é só uma solução, a produção de microalgas representa uma solução. Há um amigo nosso que costuma dizer sempre que nós temos uma indústria CO2 negativa e isto é fantástico nos tempos que correm. Não só não emitimos CO2, como consumimos muito CO2. Portanto, isto é muito importante. Mas nós temos desde a gênese da empresa a noção clara de que iríamos ter um papel importante a desempenhar na economia circular. Isto é, nós não queremos só produzir algas ou ajudar a produzir algas para uma determinada aplicação. O que nós queremos fazer é dar um contributo significativo para que a indústria, genericamente, no mundo todo, consiga trabalhar de uma forma mais sustentável a economia circular. Esta ideia que está connosco desde a primeira hora da empresa reflete-se depois em tudo o resto.
Mas vou-lhe dar mais fatores diferenciadores para não ser só um fator teórico. Nós temos muito claro, por exemplo, que aquilo que temos que fazer em cada caso, isto é, quando um cliente vem ter connosco e diz, olha, eu gostava de fazer isto, nós temos que estudar aquele caso como se fosse o único. Isto é, produzir algas no Médio Oriente não é a mesma coisa do que produzir algas aqui na Póvoa de Santaria. Ou não é a mesma coisa do que produzir algas na Islândia. Ou não é a mesma coisa que produzir algas no Brunei. Tudo exemplos que nós conhecemos bem. Tem que se adaptar, assim dizendo, a todo esse tipo de situações. Portanto, nós, quando fazemos projetos para clientes, fazemos projetos completamente à medida. Isto é, únicos. Vamos, estudamos o sítio, percebemos qual é o objetivo do cliente e a seguir desenhamos os sistemas de produção que melhor se adaptam àquela localização e àqueles fins. Tudo isto que vem aqui à nossa volta é único, foi desenhado por nós e foi desenhado para esta localização específica e para este fim deste nosso cliente. Se fosse na Noruega, já não seria desta forma. Completamente diferente. Ok. Aliás, nós temos essa característica, que também nos distingue dos outros, é que nós temos um know-how muito alargado de sistemas de produção e de tipos de microalgas que podemos produzir, e isso leva-nos a que tenhamos uma atividade internacional muito interessante para ajudar clientes em diversas latitudes com problemas específicos e que somos chamados para fazer isso de forma muito, muito interessante. Nuno, e ao longo destes 20 anos, podemos dizer com toda a certeza que estão na vanguarda, portanto, na constante evolução da tecnologia, não é verdade? Exatamente. Temos aqui desafios que vamos superando e um dos desafios é o desafio da escala. Eu já lhe disse que esta é a maior unidade de produção da Europa. Nós temos um colega que costuma fazer uma apresentação que diz que esta unidade de produção é igual ao somatório das maiores unidades de produção da Europa. Não sei se isto hoje ainda é completamente válido, mas até há pouco tempo era. E, portanto, nós temos também muito claro que temos que escalar e temos que fazer unidades de produção 10 vezes, 100 vezes maior do que esta para conseguirmos que as algas atinjam todo o seu potencial e desempenhem tudo aquilo que têm que fazer. Portanto, para conseguir consumir, por exemplo, efluentes de grandes indústrias, temos que ter grandes áreas de produção que nos permitam fazer isso e já agora baixarmos os custos de produção para que possamos entrar em mercados mais competitivos em termos de preço. E como é que se reflete aqui a vossa presença a nível internacional? Nós temos temos presença sob diversas formas, mas muitos clientes fora de Portugal nos chamam, eu dei há bocado 3 ou 4 exemplos, o Brunei, a Islândia, a África, a América do Sul, clientes que nos pedem para estudar localizações e temos neste momento em estudos avançados localizações quer em África, quer na América do Sul, quer noutros sítios, ou então que nos dizem, eu já sou produtor, estou com problemas, por favor ajudem-nos. E nós vamos fazer uma coisa que chamamos internamente de troubleshooting, isto é, como os clientes nos reconhecem a capacidade de identificar os seus problemas e ajudar a resolver, exatamente, somos chamados das mais diferentes latitudes do mundo para ir ajudar clientes que já são produtores a produzirem mais, com menos problemas, de forma mais rentável, etc, etc. Nuno, falando aqui de sinergias, como é que se interligam aqui as empresas no grupo? A nossa origem foi na biotecnologia, como eu já lhe disse, não é? E mesmo dentro da biotecnologia nós temos vindo a alargar o número de empresas no sentido de termos capacidade tecnológica e técnica sobre diferentes tecnologias para a produção de algas e de microalgas. Estamos inclusivamente já para um cliente a produzir macroalgas, aquelas algas que encontramos na praia normalmente, mas decidimos alargar para além da biotecnologia e num movimento bastante audaz, aqui há 2 anos, nós comprámos 100% do capital daquilo que se chamava na altura Solvay Portugal, que é este espaço em que estamos. É uma fábrica que tem perto de 100 anos, muitas dezenas de anos, aqui nesta localização. Foi uma referência no seu tempo aqui na localização, só como às vezes acontece nas multinacionais, eles foram encolhendo a produção que tinham aqui. Nós vimos aqui uma oportunidade e, portanto, associámos-nos a um outro grupo, que já tinha outras operações connosco, e tomámos 100% do capital da Solvay Portugal. A Solvay Portugal produz, como se pode ver aqui, um produto muito interessante, que é o hidrogénio, na sequência da produção do clorato de sódio, que é um produto que é usado pela indústria nacional e internacional também, e portanto nós vimos aqui esta oportunidade e achámos que não deveríamos desperdiçar, até porque com isto, entre outras razões, conseguimos fazer a demonstração
da economia circular entre uma indústria tradicional, indústria química de base. Obviamente aqui uma boa oportunidade de negócio. Exatamente. Esta fábrica, como eu dizia, produz hidrogénio há cerca de 80 anos. Somos dos primeiros produtores de hidrogénio em Portugal e, portanto, um produto que está agora tão na moda e que vai fazer parte das soluções da humanidade para diferentes aplicações industriais, desde a mobilidade ligeira até a mobilidade pesada, etc, etc. Nós produzimos-lo à escala industrial. E quando é que vai ser possível, por exemplo, termos um carro a hidrogénio? Nós produzimos aqui, só para terminar o que eu estava a dizer, produzimos aqui na fábrica perto de 2.000 toneladas por ano de hidrogénio e temos planos para expansão. De acordo com aquilo que fazemos no grupo há muitos anos, temos um projeto que uma das metas que tem é termos aqui um posto de abastecimento de hidrogénio para veículos pesados. E, portanto, estamos agora a ver com a indústria quando é que há disponibilidade desse tipo de veículos, também nós próprios temos interesse. Respondendo à sua pergunta, em termos de automóveis a hidrogénio, já há uma marca que tem, a Toyota já tem carros a hidrogénio, infelizmente os preços ainda são muito altos, mas é um bocadinho o problema do ovo e da galinha, tal como aconteceu na eletricidade. Como não há postos de abastecimento, não há carros. Exato. E vice-versa, e a coisa vai-se andando. Portanto, hidrogénio para nós também é uma aposta em termos de grupo, o que vem promover novamente a ideia da economia circular. Produzimos diferentes produtos, mas conseguimos que os desperdícios de um sejam vantagens do outro. Aquilo que era um produto que tinha pouca aplicação até há pouco tempo com o hidrogénio, temos uma outra unidade de produção aqui no site que consome hidrogénio, uma fábrica de água oxigenada, peróxido de hidrogénio, consome uma parte do hidrogénio que é aqui produzido, mas com a evolução da tecnologia, com os problemas da descarbonização, etc, etc, estamos muito orgulhosos daquilo que fazemos há muitos anos e somos especialistas em eletrolisadores, hidrogénio, etc, etc. Uma coisa que agora está muito na moda, mas que aqui se produz há muitos anos. É verdade. Nuno, sei também que as empresas uniram-se e criaram aqui um grupo de atividades. Que atividades é que promovem atualmente? É um desafio muito grande, este desafio que nós fizemos com a compra da antiga Solvay Portugal, agora a Hychem, porque tínhamos culturas empresariais muito diferentes entre aquilo que é uma biotecnologia com tecnologia de ponta e aquilo que é uma empresa industrial muitíssimo bem cotada, com pessoas super competentes, e um dos desafios que tivemos foi como é que vamos integrar isto num grupo e como é que as pessoas como é que nós vamos ajudar a que as pessoas se sintam cada vez mais parte de um grupo e não estando em ilhas separadas. Então decidimos formar um clube que se chama Clube Algora, que tem como objetivo promover a integração de todas estas culturas, uma vez que nós não queremos ter culturas diferentes nas diferentes empresas e queremos promover esta integração. E, portanto, ao longo dos anos, o Clube Algora desenvolve uma série de atividades muito relevantes, que vão desde torneios de batraquilhos, torneios de paddle, caminhadas solidárias, uma série de outras atividades, torneios de dardos, etc, etc, mas uma daquelas que tem tido mais sucesso é o clube de férias para os nossos colaboradores, em que durante o período de férias escolares, todos os colaboradores a quem interessa podem trazer os seus filhos e nós promovemos atividades para os miúdos, para não terem que ficar em casa, nem a jogar consola, nem de volta do telemóvel, promovermos atividades para campos de férias, para que os miúdos venham para cá, vão desde visitas ao oceanário, aulas de natação, etc, etc, e tem sido talvez a atividade que mais tem ajudado neste objetivo e que mais tem sido valorizada pelas pessoas, o nosso campo de férias. Nuno, quais é que são os objetivos a longo prazo para a A4F? Nós, desde o início, que temos muito claro que temos um papel importante a desempenhar internacionalmente. Aquilo que nós fazemos estamos absolutamente seguros, aplicação internacional, por aquilo que expliquei há bocado da circularidade e da simbiose entre as indústrias tradicionais, que não vão desaparecer, é impossível, e aquilo que nós fazemos que pode ajudar nessa simbiose e nessa circularidade. Portanto, os nossos objetivos a longo prazo são objetivos de expansão internacional, de forma a que esta tecnologia e esta ciência e este negócio que nós temos com as algas se possam expandir internacionalmente e fazer disto uma normalidade, se quiser, a que todas as indústrias tenham interesse em ter projetos de biotecnologia próximos para ajudar na sua descarbonização e na sua circularidade. Nuno, passando aqui para o universo Sporting, como é que surgiu esta parceria com o Sporting Clube Portugal e há quanto tempo dura? Nós temos esperamos ter uma consciência muito grande do nosso envolvimento com toda a sociedade e com tudo aquilo que nos rodeia.
localmente, nacional e internacionalmente. Nós conhecemos bem a equipa técnica da natação do Sporting, começámos a falar, percebemos que podíamos ser úteis e que podíamos ajudar e, portanto, o nosso objetivo foi, sobretudo, o objetivo de ajudar, que achamos que faz parte daquilo que é a nossa obrigação e, obviamente, ter algum retorno com isso, mas não foi sequer focados no retorno, foi em ajudar a natação. Eu tenho uma ligação pessoal à natação, já lhe disse há bocadinho que eu sou nadador. Exatamente. E, portanto, naturalmente que isso surgiria, mas foi muito mais do que isso, foi percebermos que era quase nossa obrigação ajudarmos, e neste caso foi a natação, mas temos outro tipo de ajudas noutros contextos que também damos, mas neste caso achámos que faria todo o sentido. E, portanto, uma equipa vitoriosa como a equipa de natação do Sporting, bateu imensos recordes o ano passado, este ano as raparigas ainda foram novamente campeãs, os rapazes infelizmente não conseguiram, mas faz parte do desporto, é mesmo assim, não é uma crítica, antes pelo contrário. E, portanto, surgiu naturalmente, neste contexto que lhe disse, de conhecermos a equipa técnica e achámos que podíamos ser úteis. Nuno, e para finalizarmos, qual é que é o balanço que faz desta parceria com o Sporting Clube Portugal? Bom, essa pergunta feita a um nadador é sempre difícil, não é? Porque nunca é completamente neutro na avaliação. Nós fazemos uma avaliação positiva, evidentemente, achamos que ajudámos ao sucesso da equipa, isso para nós é o mais importante. Nós acreditamos estruturalmente no desporto e naquilo que o desporto tem para dar à sociedade genericamente, muito para além do futebol. E, portanto, fazemos um balanço positivo, estamos neste momento a olhar para o futuro e percebemos se e como encaixa esta ajuda nos nossos planos futuros. As empresas têm sempre muitas solicitações e muitas formas de poder ajudar e, portanto, estamos em fase de balanço para ver se continuamos ou não, mas independentemente do futuro, gostámos muito, achamos que foi muito importante e achamos que cumprimos a nossa obrigação em poder dar esta ajuda que, segundo aquilo que nos dizem, é importante para a equipa do Sporting e ainda bem que foi. E com certeza que é importante. Nuno, muito obrigada uma vez mais, desejo-lhe as maiores felicidades e a continuação de um excelente trabalho aqui na A4F. Muito obrigado, foi um gosto receber-vos. Para nós é sempre um gosto muito grande explicar o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Achamos que, continuamos a achar, achamos isso desde o início da empresa, podemos fazer a diferença e, portanto, com alguma imodéstia, gostamos de apresentar aquilo que fazemos nesta perspectiva entre a educação e também a indústria e gostamos muito de vos receber. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno. E o Sporting Corporate desta semana fica por aqui e quanto a nós já sabe, temos encontro marcado para conhecer mais um parceiro do Sporting Clube Portugal.